Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta aula, nós vamos continuar o mini curso Blazor e nós vamos criar agora o serviço para invocar a API REST no nosso projeto web. Na aula anterior, nós criamos o componente lista_alunos que está invocando a API REST usando o serviço HTTP Client e ele está retornando uma lista de alunos. Assim, nós estamos invocando a API REST diretamente do nosso componente e isso não é uma boa prática. O nosso componente ele representa a interface com o usuário e ele não deveria ter a responsabilidade de usar e conhecer serviços HTTP Client e fazer chamadas à API. Segundo as boas práticas, o nosso componente deve ter apenas uma única responsabilidade, segundo o princípio Solid SRP, que é tratar da exibição e apresentação dos dados ao cliente. Só isso. Então nós vamos usar as boas práticas e para isso nós vamos criar um serviço que vai assumir a responsabilidade de fazer as chamadas à nossa API REST. Então nós vamos criar no projeto web uma pasta Services e nesta pasta nós vamos criar uma interface e-aluno Service e a sua implementação na classe aluno Service. E esse serviço vai passar a receber as chamadas dos componentes Blazor no nosso projeto web e vai invocar a API REST. Então lembrando que o nosso serviço ele vai estar no projeto web. Então agora nós estamos separando as responsabilidades. Os nossos componentes só vão tratar da exibição dos dados e a chamada à API vai ficar por conta do serviço. Na definição da interface e aluno Service, nós vamos definir um contrato contendo a assinatura dos métodos que nós precisamos para consultar e realizar o CRUD. Então eu vou ter um método getAlunos, a assinatura dele para retornar uma lista de alunos, vou ter que ter um contrato para retornar um aluno pelo ID, atualizar um aluno, criar um aluno e deletar um aluno. E na implementação dessa interface na classe aluno Service, nós vamos usar o serviço HTTP Client. E usando esse serviço, nós vamos usar os seguintes métodos do serviço HTTP Client. Para retornar uma lista de alunos e um aluno pelo ID, nós vamos usar o método getFromJSON_async. Para criar um aluno, vamos usar o PostAsJSON_async. Para atualizar um aluno, vamos usar o PutAsJSON_async e para deletar um aluno, vamos usar o método deleteAsync. Todos esses métodos são métodos do serviço HTTP Client. Na verdade, os 4 primeiros métodos aqui, eles são métodos de extensão do serviço HTTP Client, estão nesse namespace system.net http.json, que nós já instalamos e referenciamos no projeto. Por que nós vamos usar esses métodos de extensão? Porque eles simplificam o trabalho que nós temos que fazer. Por exemplo, o getFromJSON_async ele vai evitar a leitura da resposta e a conversão do tipo de resposta no objeto de saída. O PostAsJSON_async ele vai serializar automaticamente os dados de postagem e vai invocar as chamadas API. Por isso que nós vamos usar esses métodos aqui, que são métodos de extensão do serviço. E na implementação da interface na classe aluno Service, para poder usar o serviço HTTP Client, nós vamos usar a injeção de dependência e vamos injetar uma instância do serviço HTTP Client no construtor da nossa classe aluno Service. E aí nós vamos obter uma instância que eu estou chamando de underline HTTP Client e nós vamos poder usar essa instância do serviço e usar os métodos que nós precisamos para fazer a chamada à API. E no final de tudo, quando nós concluímos aqui a nossa implementação, para poder usar esse serviço, nós vamos ter que fazer o registro dele no método configureService da classe startup, definindo aqui o registro do serviço e definindo o endereço base. Isso vai substituir o registro para o serviço HTTP Client que nós fizemos quando nós acessamos e fizemos a chamada à nossa API REST diretamente do componente. Então eu vou abrir o Visual Studio com o nosso projeto. Aqui no projeto web, já estou com ele selecionado, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de Services. E nessa pasta eu vou iniciar criando a nossa interface. Add New Item, vou selecionar aqui Interface e vou chamar e aluno Service. Estamos criando uma interface
para desacoplar o nosso código e seguindo a regra de ouro da programação orientada a objeto. Programe para uma interface e não para uma implementação. Então, está aqui a nossa interface, ela vai ser pública. E agora eu vou definir o contrato que essa interface aqui vai definir para quem for implementar e usar essa interface. Eu já vou copiar e colar os métodos que nós precisamos usar aqui. Eu preciso referenciar a minha entidade aluno. Aqui eu estou definindo um método que vai retornar uma lista de alunos. Aqui vai retornar um aluno pelo ID, aqui vai atualizar um aluno, aqui vai criar um aluno e aqui vai deletar um aluno. Os três primeiros métodos estão usando a classe task e está retornando. Aqui retorna uma lista de aluno, aqui retorna um aluno, retorna um aluno, retorna um aluno e aqui não retorna nada. A classe task representa uma operação assíncrona. Dessa forma, todos os nossos métodos serão assíncronos. Então agora eu já defini a interface. Vamos para a implementação. Então aqui na pasta Services, eu vou criar uma classe concreta, que eu vou chamar de aluno service. E ela vai implementar a interface e aluno service. Aqui eu posso, usar o recurso do Visual Studio e já mandar ele implementar a assinatura dos métodos. Pronto. Eu vou organizar isso um pouco. Eu vou colocar primeiro retornar todos os alunos, retornar um aluno pelo ID, criar um aluno, atualizar um aluno, deletar um aluno. Só ordenei aqui os métodos para facilitar aqui a nossa implementação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um construtor, dar o setor tab, e aqui eu vou injetar uma instância do meu serviço HTTP Client. Então aqui, eu estou definindo a injeção da dependência e aqui underline HTTP Client vai ser a minha instância do serviço HTTP. Então está nesse namespace. HTTP Client está sendo injetado no construtor e agora eu tenho essa instância que eu posso usar para acessar os métodos. Então vamos iniciar definindo a implementação do método para retornar uma lista de alunos. Todos esses métodos eles serão assíncronos. Então para ganhar tempo eu vou digitar a palavra async em todos eles, tá? Porque eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito. Pronto. Então vamos iniciar aqui com getAluno. GetAlunos ele retorna uma lista de alunos. Então aqui eu vou ter que receber uma lista de alunos, eu vou ter que dar um await porque o método é assíncrono e aqui eu vou usar a instância do meu serviço HTTP Client e aqui eu vou acessar o método getFromJSONAsync. Aqui ele vai ter que retornar uma enumerable de aluno e aqui o meu endpoint API aluno. Pronto. E naturalmente eu vou ter que retornar essa lista de alunos. Então o meu primeiro método foi implementado. Alunos representam uma lista de alunos. Estou usando o getFromJSONAsync, ele vai invocar o meu endpoint API alunos num get e vai retornar minha lista de alunos. Para retornar um aluno pelo ID, eu vou usar o mesmo método. A diferença é que o getFromJSONAsync agora ele vai retornar não uma lista de alunos, mas um aluno. E aí eu tenho que passar o ID do aluno. Então aqui no método eu estou recebendo o ID, que vai vir lá do meu componente. Estou montando aqui o meu endpoint, passando o ID do aluno. E aqui ele vai retornar um aluno. Agora para criar um aluno. Então esse método ele está recebendo do componente o parâmetro novo aluno. Esse novo aluno representa o aluno que eu estou querendo criar. Então vai ser um objeto do tipo aluno com todos os dados que eu estou querendo incluir. Então eu vou definir aqui, usando a instância do HTTP Client, vou definir, aqui eu não defini ele como async, um await, toda vez que eu uso um async eu tenho que usar um await. Então aqui eu estou usando a instância, estou dando um post, porque eu estou criando, toda vez que eu vou criar alguma coisa na API REST, eu tenho que enviar um post, o endpoint e os dados do aluno que eu estou querendo incluir. Ele vai retornar um HTTP Response Message. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler. Então, eu estou dando um read from JSON async do meu response e ele está retornando um aluno. E eu vou retornar aqui o aluno. Então aqui eu estou enviando um post, montando a requisição e enviando para a API. Agora para atualizar um aluno.
Aqui eu estou recebendo como parâmetro atualiza aluno, que é um objeto aluno, e aqui eu estou recebendo os dados atualizados do aluno. Então, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, ó, a lógica é a mesma. Eu vou usar a instância do HTTP Client, vou usar put. Toda vez que eu vou dar um update, eu tenho que usar o put, né? O meu endpoint, o ID do aluno que eu estou querendo atualizar, aqui seria atualiza aluno, né? E os dados do aluno. Então, eu estou enviando para minha API o ID e os dados do aluno. Aí ele vai retornar um response, da mesma forma que eu tratei o response aqui, eu vou tratar aqui. Vou ter que dar um read from JSON async, ele vai me retornar, ó, um objeto aluno, que é o que o meu método update aluno espera. E para deletar o aluno, eu vou dar um await, instância do meu serviço, delete async. E aqui eu vou passar o meu endpoint, o ID do aluno que eu estou querendo deletar. Então está aqui o meu serviço implementado. E agora, para mim poder usar esse serviço, eu tenho que vir aqui, ó, no arquivo Startup, vou comentar o registro do serviço HTTP Client, que eu não estou usando mais esse registro, né? Eu vou usar agora o serviço que foi implementado. E aqui o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo registro, igual a esse, só que ao invés do HTTP Client, eu vou dar um A de HTTP Client, definir o meu serviço, definir um endereço base aqui, que é o localhost 44370, que vai ser o meu endereço base, e estou definindo aqui que eu estou tratando os dados no formato JSON. Então agora eu estou registrando o meu serviço que eu acabei de criar, ele já vai habilitar o HTTP Client e fazer o registro do serviço. E agora, para testar se o serviço está funcionando, vamos voltar aqui no nosso componente, ó. E aqui, ao invés de eu chamar direto assim, agora eu vou dar alunos, await, e aqui eu vou ter que usar uma instância do meu serviço. Só que para fazer isso, eu vou ter que fazer duas coisas aqui. Primeiro, eu vou ter que injetar o meu serviço. Aqui eu não estou usando mais esse serviço HTTP Client aqui, né? Agora eu estou usando a instância do meu serviço aluno service, que eu vou chamar de aluno service. Para ela ficar visível aqui, eu vou vir aqui no meu arquivo imports.razor e vou, olha, registrar aqui o local aonde eu criei o serviço, que é na pasta services. Então agora, olha, ele já enxergou meu serviço e aqui agora eu já posso usar a instância dele, ó, aluno service. Vou dar um ponto, ó, tenho acesso a todos os métodos do meu serviço, tá vendo? Create aluno, delete aluno, get aluno. Então agora eu substituí a chamada que eu estava fazendo diretamente à API REST, chamando o meu serviço, ó, aluno service, que foi implementado, injetado aqui, foi registrado aqui no Startup, né, após a sua implementação. E agora vamos executar a aplicação, ver se ele está indo buscar os alunos. Ó, ele já abriu aqui a chamada a API e a minha aplicação Blazor. Vou acessar alunos. Pronto, está aqui os meus alunos. Para concluir essa aula, eu já vou definir os links aqui, ó, para incluir o novo aluno e os botões para editar e deletar. E aí na próxima aula nós implementamos as demais funcionalidades. Então aqui, ó, no nosso componente lista aluno, eu vou parar o meu projeto, né? Aqui eu vou criar um botão, ó. Eu estou definindo um roteamento aluno create. Estou definindo um botão que aqui vai me criar um novo aluno. Naturalmente eu vou ter que criar esse componente. Eu vou criar isso na próxima aula. Então aqui eu vou ter que criar um componente para incluir um novo aluno. E aqui, ó, ele está exibindo o aluno ID, o nome e o e-mail. Aqui eu vou incluir mais um TD e vou definir dois links. Um link para editar e um link para deletar. Eu estou definindo aqui essa rota. Aluno edit passando o ID do aluno. Aluno delete passando o ID do aluno. São dois links que eu estou definindo como um button. Estou usando aqui, ó, o Bootstrap, aqui e aqui também. E vamos ver como que ficou a nossa aplicação exibindo os alunos. Olha aqui, ó, criar um novo aluno. Note que na base aqui, ó, eu vou subir aqui, ó. Na base você percebe que ele está dando localhost, aluno create, ó, localhost, aluno edit e o ID do aluno, ó. Edit 2, edit 1, delete 2. Então na próxima aula nós vamos criar esses componentes e eu vou apresentar o componente edit form do Blazor. Então até a semana que vem.